A inteligência artificial consegue identificar erros que o agrônomo não está vendo? Talvez o problema da sua área já esteja aparecendo nos dados antes de aparecer na lavoura. E isso muda completamente a forma como a fertilidade do solo vai ser interpretada nos próximos anos. Porque enquanto muita gente ainda toma decisão olhando média da área, análise isolada, histórico superficial, a inteligência artificial já começa a detectar padrões de perda, variabilidade invisível dentro da lavoura, zonas de baixa eficiência, compactação indireta, tendência de queda produtiva. Antes mesmo do olho humano perceber, e aqui está o ponto perigoso: o agrônomo que ainda interpreta solo por média pode começar a tomar decisão atrasada. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alfredo Richard. Aqui no canal, nós vamos falar sobre fertilidade do solo, nutrição mineral de plantas e interpretação de sistema aplicada à realidade do campo. Aqui você vai encontrar raciocínio técnico sobre fertilidade, nutrição, fisiologia vegetal e eficiência de sistemas explicados do jeito que quase ninguém mostra. Toda semana eu trago análises, conflitos técnicos e interpretações que podem mudar a forma de como você enxerga a produtividade na sua lavoura. Então já se inscreve, porque às vezes o problema da lavoura não está no que falta, porque no agro o problema quase nunca é a falta de dado, é o excesso de interpretação superficial. E hoje eu quero te mostrar por que a inteligência artificial começa a enxergar padrões que muita lavoura ainda não revelou visualmente. E esse talvez seja o maior ponto de virada da agricultura moderna. A lavoura normalmente mostra o problema quando ele já aconteceu. Por exemplo, a produtividade caiu, o sistema radicular ficou limitado, a resposta travou, mas a inteligência artificial começa a detectar tendências antes de isso acontecer. A lavoura mostra consequência, o dado mostra tendência. E a pergunta agora é: como ela faz isso? Ela cruza dados de mapa de produtividade, histórico climático, análise química de solo, textura do solo, relevo, condutividade elétrica do solo, comportamento da área ao longo dos anos e começa a identificar os padrões. Por exemplo, uma região do talhão começa lentamente a responder menos ao fertilizante, perder estabilidade sob condições de estresse, aumentar variabilidade produtiva, reduzir eficiência de conversão, mesmo sem apresentar sintoma visual claro. E esse é o ponto mais forte da inteligência artificial aplicada na fertilidade. Ela não se cansa, ela não interpreta por percepção, ela trabalha por padrão. Isso permite detectar zonas de baixa eficiência, comportamento repetitivo de perda, áreas com limitação estrutural, compactação indireta, falha de infiltração, limitação hídrica recorrente, e muitas vezes isso aparece nos dados antes da planta mostrar visualmente, porque produtividade não reduz de uma vez, ela perde eficiência aos poucos. E o problema é que o olho humano tende a interpretar de forma rasa média, aparência e sintoma visual. Enquanto que, quando utilizamos a inteligência artificial, ela começa a interpretar o sistema de uma forma sistêmica. A inteligência artificial começa a revelar o que a produtividade ainda não mostrou. E esse é um ponto interessante, pois agora vem um conflito mais importante que eu quero abordar nesse vídeo. Grande parte da fertilidade ainda é feita olhando média da área. Só que a média é confortável, porém pode ser perigosa, porque ela esconde manchas de compactação,
diferenças de textura que nós temos dentro do talhão, zonas de menor infiltração de água, regiões com baixa exploração do sistema radicular, e o produtor continua aplicando como se toda a área respondesse de forma igual. Só que nós sabemos que não responde. E por isso, a inteligência artificial começa a quebrar isso porque ela consegue enxergar microvariações de comportamento e isso muda completamente a lógica da recomendação. Quem interpreta por média começa a reagir tarde. E esse é um erro clássico no agro brasileiro, achar que o problema só existe quando aparece visualmente. Na prática, isso não é verdade. O sistema vai dando sinais antes. Por exemplo, pequena perda de estabilidade em períodos de seca, aumento gradual da variabilidade, menor resposta ao investimento, oscilação da produtividade e aumento do custo por saca produzida. Só que isso é silencioso e a inteligência artificial começa a detectar exatamente essas tendências. Por quê? Ela consegue perceber onde o sistema está perdendo coerência, onde a raiz começa a limitar, onde a água deixa de sustentar de forma eficiente a planta, onde o ambiente está travando a resposta muito antes da lavoura manifestar isso. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara: a inteligência artificial não substitui o raciocínio agronômico. Ela amplia a capacidade de leitura, porque dado sozinho não se interpreta. Fisiologia de forma isolada, contexto operacional, construção de perfil, ambiente de resposta a produtos biológicos. Nós trabalhamos isso de forma integrada. Quem conecta isso é você, engenheiro agrônomo. Mas agora com uma vantagem enorme: enxergar o sistema antes de colapso produtivo. E isso muda tudo, porque o futuro da fertilidade não será dominado por quem coleta mais dados, será dominado por quem interpreta melhor o comportamento do sistema. E aqui está um ponto importante: o erro da fertilidade raramente aparece como um desastre imediato. Ele aparece como margem corroída, resposta menor ao investimento, aumento de custo por saca e eficiência cada vez menor. O solo não perde de uma vez, ele perde eficiência aos poucos. E é exatamente isso que a inteligência artificial começa a nos mostrar. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você ainda interpreta solo olhando média ou já começou a interpretar comportamento do sistema? Por quê? Nos próximos anos, quem enxergar tendência antes vai tomar decisão mais assertiva. E isso pode separar eficiência de reação tardia. Se você quiser aprofundar esse tipo de leitura estratégica aplicada à sua realidade, deixe suas dúvidas nos comentários, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e clientes e vamos transformar conhecimento em resultado prático e viabilidade econômica para o agricultor.